Foi há 125 anos, em 1895, que entrou em funcionamento a Estrada Nacional número 12. Bem mais de um século depois, ela mantém-se como uma das vias mais concorridas e estruturantes da área metropolitana do Porto. São 17 quilómetros que unem o rio ao mar. De facto, nos seus extremos, a Nacional 12 tem o Rio Douro e encontramos exatamente na rotunda do Freixo, contemplando o grande rio, e 17 quilómetros depois, a estrada encontra o Oceano Atlântico, ali na divisão entre o Porto e Matosinhos. De resto, ao longo deste seu percurso, a Estrada Nacional número 12 percorre vários concelhos. A estrada interior da circunvalação, sim, porque ela tem duas faixas e fala-se da estrada interior e a estrada exterior. No lado interior, percorremos sempre o concelho do Porto, mas a estrada exterior, além de também percorrer alguns lugares que são do Porto, fundamentalmente ela vai passando junto a concelhos vizinhos do Porto. Concelho de Gondomar, Concelho da Maia e o de Matosinhos. De resto, esta é uma das grandes características da estrada, é servir de fronteira entre o Porto e os concelhos vizinhos. A Estrada Nacional número 12 dá a volta à cidade e, por isso, é que quase ninguém a conhece por esta designação de Estrada Nacional número 12, tutelada exatamente pelas estradas de Portugal. Não. Quase toda a gente a conhece pelo nome da Circunvalação. Sim, a Estrada da Circunvalação, é dela que estamos a falar. Essa estrada, como o próprio nome indica, circunda a cidade do Porto. A sua origem remonta a 1889, em maio desse ano, que a Câmara Municipal do Porto delibera dar início à construção dessa estrada. E as obras começam nesse mesmo ano. Mas, como vos dizia, será apenas em 1895 que a estrada entra em funcionamento, embora, em rigor, as obras só tenham terminado em 1896. Enfim, uma estrada estruturante, com uma longa história e um começo muito, muito curioso. A Estrada Nacional número 12, a Circunvalação, continua a ser uma das estradas mais concorridas do país e também por isso, durante muitos anos, era uma das que registravam o maior índice de sinistralidade. Felizmente, nestes últimos anos e muito fruto das medidas de contenção à velocidade que foram impostas na circunvalação, essas taxas, nomeadamente de mortalidade anual, reduziram de um modo drástico. O automóvel é o dono e senhor da circunvalação, mas curiosamente, quando a estrada entra em funcionamento em 1895, é também o ano em que entra pela primeira vez um automóvel em Portugal. Foi o Conde de Avilés que o adquiriu em Paris, depois de ter feito uma viagem até a França, ter ficado impressionante com essas máquinas estonteantes. Comprou um Penhar e Lavasseur, que atingia a velocidade de 20 km/h e o trouxe para Portugal, o encomendou e depois de desalfaldegado
em Lisboa, o que aliás provocou ali alguns problemas, porque nas pautas alfandegárias não havia automóveis, e portanto havia ali uma dúvida se devia ser registado como uma máquina a vapor ou como um equipamento agrícola. Bom, a verdade é que ele depois levou o seu automóvel para Santiago do Cacém, Conde de Ávilas, que nessa primeira viagem de um automóvel em Portugal, enfim, atropelou mortalmente um burro. Enfim, a sinistralidade nas estradas portuguesas desde a sua origem. Mas isso são outras histórias. Porque, de facto, então, se em 1895 não havia ainda automóveis em Portugal, então o que é que motivou a construção desta estrada? Claro que já havia veículos puxados, animais, é óbvio que sim, e numa cidade que vinha crescendo como ao Porto, esse tráfego era intenso. Mas uma estrada desta dimensão, com 2 vias, bom, em boa verdade, durante muito tempo a estrada exterior da circunvalação manteve-se em terra batida. Mas afinal, se não foi o automóvel, o que é que levou, o que é que motivou a construção de uma estrutura viária desta imponência? Não foram os automóveis que estiveram na origem da necessidade da construção da estrada da circunvalação. Então, o que é que foi? Bom, quando em 1889 a Câmara Municipal decide abrir esta estrada, a sua preocupação é outra. Desde logo, tratando-se de uma estrada que circundava o Porto, o objetivo é deixar muito claro quais eram os limites da cidade. Mas a razão principal é uma razão alfandegária, fiscal. Sim, o objetivo é que quem cruzasse a circunvalação, quem entrasse na cidade, tinha que passar então por um sistema através do qual eram cobrados taxas à entrada de produtos de consumo dentro do Porto. E por isso a circunvalação tinha na sua abertura um aspecto verdadeiramente, um traçado verdadeiramente militar, com postos de vigilância espaçados. Sim, a estrada de circunvalação era um pouco como na Idade Média as muralhas. Controlava-se quem entrava, definia os limites do burgo e quem quisesse entrar tinha que pagar portagens. Neste caso, tinha que pagar uma série de impostos. E por isso, e para reforçar esse sentido de muralha, a circunvalação era mesmo uma muralha, como ainda hoje é visível em alguns troços, onde podemos ver estes muros que dividiam a estrada interior, já Porto, da estrada exterior. E por isso, para entrar no Porto, havia que passar esta muralha. Havia que passar a circunvalação. São de facto muito interessantes estes vestígios que chegaram até hoje, 125 anos depois da entrada em funcionamento da circunvalação. Estes altos muros, reforçando este aspecto militar da estrada, aos quais não faltam aqueles torreões circulares, aqueles bastiões. Era, por isso, uma estrutura, uma verdadeira muralha que impedia a entrada na cidade, funcionando como essa barreira fiscal que, afinal, foi o motivo primeiro da abertura desta estrada. Mas toda a cidade do Porto era cercada por esses muros? Só restam aqueles hoje? Não. A verdade é que, na sua esmagadora maioria, o percurso da circunvalação não era definido por esses muros. Mas então, dir-me-á, então era muito fácil entrar na cidade se, ao longo de grande parte do percurso, não havia esses muros. Não havia esses muros.
mas não deixava de existir uma imponente barreira. Com efeito, aquilo que para nós hoje é este aspecto simpático desta placa central arborizada que divide a estrada exterior da estrada interior da circunvalação, a verdade é que originalmente e até quase meados do século XX não existia. O que nós encontrávamos neste sítio era um fosso, um largo fosso que tinha mais de 2 metros, por vezes 3 metros de profundidade. Não era uma muralha ao alto, era, de algum modo, uma muralha em cota negativa. Era um obstáculo intransponível, a não ser que fosse campeão de salto à vara. Mas, por isso, era impossível entrar na cidade do Porto? Não, claro que não. Havia uma forma de entrar no Porto. Não era nada fácil naquelas primeiras décadas de existência da circunvalação conseguir entrar na cidade do Porto, mesmo tendo em conta que nesse tempo uma boa parte do percurso da Estrada Nacional 12 se fazia por uma área extremamente desabitada. Aqui o que dominavam eram extensos campos agrícolas, quando não mesmo importantes e grandes bolsas. Mas por isso mesmo é que a Estrada da Circunvalação tinha este perfil tão militar, para lá daquela muralha que em alguns sítios foi erguida. No resto do percurso, como vimos, era este largo e profundo fosso, por vezes com 3 metros de profundidade. E a isto somava-se o facto de haver vigias que controlavam a estrada de 150 em 150 metros. E por isso era impossível entrar no Porto, porque a circunvalação era uma barreira intransponível. A não ser em 13 lugares, espaços onde chegavam importantes estradas ao Porto. Ora, esses lugares ainda hoje são destacados cruzamentos da circunvalação, hoje com ruas muito movimentadas, mas que no passado, sim, eram estradas que chegavam à grande cidade. Ora, nesses lugares não havia fosso, porque passavam essas estradas. Só que nesses lugares, nesses cruzamentos, existiam postos onde se encontravam os funcionários, os guardas, que cobravam os impostos e controlavam a entrada na cidade. Eram 13 e localizavam-se nos seguintes espaços: no Esteiro, no Freixo, Campanhã, São Roque, Rebordões, na Ariosa, na Azenha, no Amial, no Montes Burgos, na Senhora da Hora, em Pereró, na Vilarinha e Castelo do Queijo. Desses 13 lugares e dessas 13 construções, ainda hoje nos restam 7. Um fica em Campanhã, encontra-se nos nossos dias transformado num armazém, oficina. Um outro, pouco mais à frente, localiza-se em São Roque e está transformado num espaço de restauração. Mais adiante, temos um importante cruzamento, o da Ariosa. Era uma das grandes entradas da cidade do Porto, coincidente com a estrada que vinha de Guimarães. E lá está, esse antigo posto da guarda, hoje transformado numa peixaria e num café. Prosseguindo pela circunvalação, mais à frente encontramos outro importante cruzamento, o do Amial. E também aí encontramos, ainda hoje, um desses 7 antigos postos que sobrevivem. O mesmo não acontece no cruzamento seguinte, o do Montes Burgos, mas mais à frente, na Senhora da Hora e no Viso, encontramos um outro desses antigos edifícios da Guarda, hoje também transformado num estabelecimento comercial. Depois segue-se a moderna rotunda da EP, é hoje uma das grandes entradas da cidade.
Quando a circunvalação foi construída em 1895 ainda não existia. O grande cruzamento aí próximo era aquele que hoje coincide com a Rua da Vilarinha, que nos conduz até Pereiró. E também aí encontramos um desses antigos postos, hoje transformado numa farmácia. Descendo em direção ao Castelo do Queijo, vamos encontrar depois aquele que é desses 7 postos, aquele talvez o mais conhecido, porque está transformado num teatro, o Teatro da Vilarinha. Estes edifícios são, por isso, uma marca muito interessante, uma marca patrimonial destas origens históricas da circunvalação e do papel que ela tinha como uma verdadeira muralha de entrada da cidade e do controle alfandegário e fiscal que exercia. Mas, curiosamente, a circunvalação acabou por ter um outro papel importantíssimo logo ali, no seu início. Mas, afinal, que impostos eram esses que quem cruzava a circunvalação e passava por esses postos tinha que pagar? Bom, logo a partir de 1896, quem queria entrar no Porto confrontava-se com funcionários do Estado, funcionários municipais e até do Bispo, cobrando uma série de impostos. Os mais importantes eram o real d'água, que era cobrado pelo Estado. O real d'água era um imposto que tinha como grande objetivo o desenvolvimento de obras que permitissem o abastecimento de água, também de saneamento às cidades. Esse imposto do real d'água vai se manter até 1922. Mas, quando ele termina, não terminam os impostos municipais. Esses vão continuar durante mais alguns anos. A Câmara Municipal vai, por isso, herdar em exclusivo estas estruturas, estes postos, e vai continuar a cobrar esses impostos que, de alguma forma, eram herdeiros de impostos, de taxas antiquíssimos. Alguns vinham da Idade Média, as famosas portagens de quem entrava com produtos de consumo na cidade. Foi só em 1943 que também esses impostos municipais terminaram. E por isso, aqueles postos deixaram de ter essa serventia fiscal. Alguns foram demolidos, outros foram vendidos e o fosso foi transformado nesta placa arborizada que separa a estrada interior da estrada exterior da circunvalação. Sim, na sua origem, a circunvalação é aberta não com essa preocupação dos automóveis, mas, como vimos, como uma barreira fiscal, alfandegária. Mas ela não deixou de ter, na sua origem, uma outra função importante, a de definir de um modo muito concreto quais eram os limites do Porto. E por isso, em 1895, quando a estrada está praticamente concluída, a circunvalação acabou por trazer uma grande novidade para o Porto: o alargar do seu território. É com efeito, a 21 de novembro de 1895, que o decreto real vai fazer com que 3 freguesias, as últimas a fazer parte da cidade, que até aí pertenciam ao vizinho julgado de Bolsas, hoje o concelho de Matosinhos, porque ficaram do lado interior da circunvalação, passaram a integrar a cidade do Porto. Estou a falar de Aldoar, Nevogilde e Ramalde. Eram freguesias ainda muito marcadas pela sua ruralidade, mas que, a partir de facto da abertura da circunvalação, passaram a integrar a cidade do Porto. Importa, aliás, referir que a abertura da estrada, e particularmente
para alguma desta população de Aldoar e Ramalde não foi muito bem recebida, particularmente por alguns lavradores que se viam confrontados com uma situação caricata, que os levou mesmo a Lisboa, até às Cortes, para protestarem. Porque, imagine-se, aquilo que era até aí um extenso campo agrícola que foi cortado pela abertura da circunvalação. Pois bem, os produtos que eles tinham do lado de dentro da circunvalação levavam-nos sem qualquer tipo de problema para os mercados do Porto. Mas esse mesmo campo, mas que agora estava do lado exterior da circunvalação, para transportar os produtos para os mercados da cidade, eram taxados. E por isso deu origem a grandes protestos por parte dos lavradores de Aldoar e de Ramalde. Há, de resto, muitas histórias pitorescas que resultam da abertura da circunvalação e da cobrança das taxas. Por exemplo, falava-se de muitas jovens raparigas da Senhora da Hora, nomeadamente, que todas as manhãs passavam muito grávidas pelos guardas, pelos fiscais. E depois, ao fim do dia, regressavam à Senhora da Hora, aparentemente já dando à luz. Só que no dia seguinte voltavam a cruzar a circunvalação de novo, muito grávidas. Já perceberam? Levavam ali contrabando. Algumas das couves, alguns dos produtos agrícolas que elas iam vender aos mercados do Porto e que, para evitarem serem taxados, disfarçavam através de uma gravidez. Enfim, é também destas pequenas e curiosas histórias que é feita a grande história da circunvalação que nos conduz até ao mar. Começamos este percurso também histórico da circunvalação voltados para o Rio Douro. Terminamos este percurso e a circunvalação voltados para o mar. Chegamos a outro dos extremos da Nacional 12, que por estes dias completa então 125 anos sobre a sua abertura. E terminamos de uma forma espetacular, sob um monumento inaugurado em 2004, da autoria da escultora americana Janet Eckelman, intitula-se She Changes. Ela muda, ela transforma-se, batida pelo vento, mas popularmente ficou conhecida como Anémona. E é de facto uma peça belíssima que de algum modo vem coroar este trajeto da circunvalação. Trata-se de uma homenagem às comunidades pescatórias da costa de Matosinhos, porque, afinal, não se trata de uma anémona, mas sim de uma inspiração nos velhos e artesanais apetrechos de pesca, das armadilhas usadas por algumas destas comunidades pescatórias de Matosinhos. Matosinhos, que, tal como ao Porto, ficou profundamente marcada pela abertura da circunvalação, não só porque perdeu aquelas freguesias que até aí lhe pertenciam, Aldoar, Navogil e Ramalde, mas porque a abertura da circunvalação coincide também, grosso modo, com o fim da primeira fase da construção do Porto de Leixões. E toda esta área, hoje profundamente urbanizada, conhecemos como Matosinhos Sul, nessa época era um extenso areal, mas agora era um extenso areal que estava muito bem servido de equipamentos, não só pelo Porto de Leixões, mas também pela circunvalação, o que irá motivar aqui um grande desenvolvimento industrial, quarteirões e quarteirões marcados fundamentalmente pela indústria conserveira, mas não só. Aliás, este grande desenvolvimento de Matosinhos acabará por confrontar a cidade do Porto, já na década de 20 e 30 do século XX, com uma perspectiva que não tinha tido quando pensou na circunvalação. É que esta, a Estrada Nacional 12, acabou por servir de armadilha ao crescimento do Porto. Estava de tal forma marcado os seus limites que quando o Porto procurou alargar o seu território, nomeadamente absorvendo Matosinhos, esta fronteira estava de tal forma marcada que serviu também de pretexto
para estas outras comunidades, com sua própria identidade, como no caso de Matosinhos, para resistirem a essa anexação. E a verdade é que o Porto continua até hoje limitado pela circunvalação. Foi uma armadilha? Bom, isso hoje não interessa, porque a nossa realidade deste século XXI é da área metropolitana, porque, tal como no passado, o Porto nunca foi só o Porto do Morro da Pena Ventosa. O Porto foi também sempre essa sua relação do Porto com Gaia, com Maia, com Gondomar e com Matosinhos, e que deu origem a tantos e importantes momentos históricos e a importantes manifestações patrimoniais. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.